O tema da nossa mensagem é o Senhor dos Exércitos desceu. A gente vai ler do verso 1 ao verso 7 por enquanto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Chegamos ao final de mais um ano. Mais um ano. E você ainda está aqui. Fala sério, hein? Quem achou que não ia sobreviver? Quem pensou assim, esse ano eu não vou passar desse ano? Conseguimos, irmãos. Com a graça de Deus a gente conseguiu. E a gente começa hoje o primeiro domingo do Advento, que é o tempo de preparação prévio da Páscoa. Natal. Queria ver se você estava prestando atenção. O pastor tem que ver se a equipe está ligada. E começamos a cantar essas canções, né, que a gente já cantou hoje, sobre o nascimento de Jesus, os anjos proclamando. E existe um aspecto das canções e desse tempo natalino que é muito peculiar, que é a narração da aparição angelical. Uma das canções que a gente cantou hoje, anjos cantam proclamando, e daí vai embora, e glória a Deus nas alturas, e as marchinhas, né, e aquelas canções bem características, aqueles hinos, e eles têm esse destaque, a presença angelical, a fala angelical, a ação angelical. Se você for no Parque Barigui, você vai ver anjo colocado no Parque Barigui, talvez alguns shoppings você vai ver do lado de fora, ou você vai ver esculturas, ou luzinhas. Algumas vezes os anjos aparecem com auréolas, que representa a santidade deles, por eles se aproximarem do trono de Deus e eles serem seres purificados para poderem habitar na presença de Deus. Capítulo 1 de Lucas, quando fala que o anjo Gabriel visitou Maria para falar, para anunciar que ela ficaria grávida, verso 19, ele se apresenta como aquele que está a serviço de Deus e foi enviado para falar com ela e trazer a boa notícia, trazer o evangelho para Maria. A versão NVT e a King James em português fala que Gabriel diz: eu estou sempre na presença de Deus. Por isso que eles têm, às vezes, representação da auréola. Eles são seres puros, porque eles estão na presença de Deus. Alguns anjos são representados com asas, porque a Escritura descreve que alguns deles têm asas, não todos. Alguns aparecem tocando trombetas, porque quando eles tocarem as trombetas, Jesus finalmente vai aparecer nos céus e colocar um fim na história. E eu queria nessa manhã destacar na narração do nascimento de Jesus essa presença angelical. E para isso, eu quero pedir ajuda aqui do Wayne Grudem, quando uma pergunta para ele é feita: quem são os anjos? E a resposta que ele traz na teologia sistemática é: anjos são seres espirituais criados com juízo moral e elevada inteligência, sem corpos físicos. Então ele coloca 3 características de um anjo. 4 seres espirituais. Segundo, criados com juízo moral.
Então eles conseguem saber o certo do errado, eles têm elevada inteligência e eles não têm corpo. Um autor chamado Bill Crowder escreveu no livrinho Janelas de Natal, um livrinho bem pequeno. Os anjos são encontrados em todas as escrituras e são chamados por uma variedade de nomes, que incluem querubins, geralmente atrelados à função que nós falamos no domingo passado. Querubins são aqueles que estão debaixo do trono de Deus e eles carregam o trono móvel de Deus. Os serafins, que provavelmente tem esse nome pela relação com a palavra hebraica seraf, que é queimar ou arder, então são anjos de fogo, do tipo que está com uma espada de fogo do lado de fora do Éden. Não sei se você lembra disso, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus coloca um anjo com espada de fogo para fazer a função de Adão, que ele não fez, que era proteger a entrada de algum animal impuro. Ou então daquele tipo de anjo que Elias vê quando ele está cercado pelo exército sírio e o servo dele está desesperado. E o profeta, é muito bom isso, né? O povo desesperado, mas quem anda com Deus não está desesperado, porque vê com os olhos espirituais. Quem anda com Deus tem uma percepção diferente da vida. Jesus estava lá, no barco, aquela tempestade maluca, todo mundo achando que ia morrer. Jesus está dormindo. Eliseu está lá, um exército inteiro, inimigo cercado, que foi mandado para matar Eliseu, para pegar o próprio profeta Eliseu, porque ele dava revelação das estratégias militares do exército assírio para o rei de Israel. Então o exército vai lá para matar Eliseu, tem aquele exército inteiro, o servo de Eliseu está desesperado, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Quem anda com Deus está diferente. Eliseu fala assim, fica sossegado. Mais numerosos são aqueles que estão do nosso lado do que os que estão contra nós. E daí ele faz uma oração, ele fala, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E Deus responde a oração de Eliseu. Os olhos do seu servo são abertos e ele vê uma multidão de anjos com carruagens de fogo que estão entre eles e o exército assírio. Então seriam serafins, anjos de fogo. E você tem também seres viventes, é outro nome que se dá para os seres, criaturas celestiais. Alguns deles são descritos como homens. Eles aparecem em figura humana e geralmente aparecem com vestimentas reluzentes. Essas vestimentas reluzentes, elas fazem referência a estarem na presença gloriosa de Deus. Moisés descia da montanha, quando estava na presença de Deus, diante da glória de Deus, depois que ele vê a glória de Deus, e o rosto dele está brilhando, transfigurado, porque ele esteve diante da presença gloriosa, ele teve contato com a glória, e essa luz da glória transfigurou, tocou o seu rosto. Jesus também, com os apóstolos, é transfigurado no monte, porque eles estiveram diante da presença. Significa que eles chegaram perto de Deus, de alguma maneira. Eles estiveram mais próximos de Deus, e aquela luz de Deus começou a impregnar neles e refletiu neles. Por isso, quando os anjos aparecem, muitas vezes é com vestes reluzentes, representando de onde eles estão vindo, da presença gloriosa de Deus, de perto de Deus. Eles estavam perto do trono, eles ouviram uma mensagem de Deus, eles vêm enviados da parte de Deus. É isso que Gabriel fala em Lucas 1,19. Eu acho fascinante. Ele fala, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para falar com você e trazer a boa notícia. Olhei para Gabriel e orei. Senhor, eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero estar sempre na sua presença. E eu quero que o Senhor mande eu fazer as coisas. Me dá umas tarefas diferentes, me dá umas missões, manda eu fazer alguma coisa. Eu não quero fazer só da minha cabeça, eu quero poder dizer assim, Deus mandou eu fazer essa coisa aqui.
E aí ele traz o evangelho. Os anjos aparecem na Escritura fazendo uma série de coisas. Aqui eu vou relatar apenas 5 desses verbos. Como eu citei já, eles são vistos guardando o Éden. Então, guardiões, guerreiros, protetores. Eles aparecem também lutando em guerras. Eles aparecem resgatando Pedro da prisão. Eles aparecem adorando na presença de Deus. E, tragicamente, uma parte deles aparece também se rebelando contra Deus. Alguns deles têm nome, como a gente já falou: Gabriel, guerreiro de Deus; Miguel, aquele que é semelhante a Deus; Lúcifer, portador da luz. E muitas vezes Deus permite que a gente os veja, mas nem sempre. Algo que Bill Crowder também afirma, e a gente vai ver aqui nessa manhã, é que os anjos entram em ação quando Deus quer trabalhar, de um modo especial. Quando Deus age, os anjos agem junto com Ele, porque Deus conta com eles, Deus dá tarefa para eles. Billy Graham usou a expressão agentes secretos de Deus. Ele fala que os anjos são os agentes secretos de Deus. Eu quero que você olhe aqui na narração do nascimento de Jesus. Versículo 8. Havia naquela mesma região em que Jesus havia nascido, naquela mesma região. Então Jesus nasce, é colocado na manjedoura, e naquela mesma região, naquele mesmo perímetro, tinham pastores nos campos, que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, de madrugada, bem escuro. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Para um pouco, viu novamente? O texto cuidadosamente descreve esses verbos. Desceu, brilhou. Desceu, brilhou. Um anjo desceu, a glória brilhou ao redor dos pastores. Olha a ligação, novamente, da ação angelical com a presença de Deus. De alguma maneira, e aqui a gente entra em campos de mistério, mas a gente vai até onde a Bíblia nos traz. Parece que os anjos, em alguns momentos, eles abrem o caminho para que Deus possa se achegar, para que Deus possa vir, para que Deus possa se manifestar. Então o anjo desce e ele traz de alguma maneira a glória visível de Deus, o brilho de Deus. Eles ficam tomados de grande temor. Verso 10. O que mais que acontece? O anjo fala. Se o anjo só tivesse descido, já seria muito louco. Mas ele fala. Ele abre a boca e fala. Não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Eu vim pregar o evangelho para vocês. A maior notícia que jamais foi contada. Eu vim contar o evangelho para vocês. Olha que coisa maravilhosa. O evangelho é pregado primeiro pelo anjo Gabriel para Maria. Agora o evangelho é pregado pelo anjo para os pastores. Tem pastor que precisa ouvir o evangelho de novo? Precisa se converter de novo ao evangelho. E essa alegria vai ser para todo o povo. Verso 11, qual que é a boa notícia? É que hoje, gente, na cidade de Davi, lhes nasceu, ou nasceu para vocês, humanidade, povo que está aqui, foi para vocês que ele nasceu, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus nasceu, o Senhor Deus nasceu. Isso é motivo de alegria. Ele é Emanuel, ele vai andar aqui entre vocês, ele vai passear por entre vocês. É uma notícia muito boa. 12. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
Então esse anjo traz uma mensagem de Deus. Verso 13, de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aqui, irmãos. Por que será que o evangelista Lucas faz questão de narrar essa aparição angelical no nascimento de Jesus? A gente pode pensar que, assim como em outras passagens da Escritura, a descrição da manifestação dos anjos implica que aquele acontecimento é importante. A gente pode trazer esse motivo, por esse motivo, porque em vários lugares, quando algo importante acontece, tem presença angelical descrita. A gente pode usar esse motivo. Mas eu acredito que existe um motivo mais profundo. No Antigo Testamento tem uma expressão que é Yahvé Sabaoth, em hebraico. Ela aparece aproximadamente 250 vezes. E essa expressão significa literalmente Senhor das hostes. A palavra hostes significa multidões. Ele é o Senhor das multidões. Na nossa Bíblia, Revista Atualizada ou Nova Almeida Atualizada, a expressão é traduzida por Senhor dos exércitos. Dos exércitos. E por causa da influência que a gente pode ter recebido de uma teologia que eu acho que não é uma teologia exata, muito exata, quando nós pensamos em Senhor dos exércitos, talvez venha na nossa cabeça, sim. E eu não tenho nenhum problema com a música, de jeito nenhum, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos pelo Senhor, marchamos sim. Brada, irmão, marcha, vai, vamos. O seu exército poderoso é, sua glória será vista. De repente, nós somos o exército. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Nós vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vamos lá, continua. O nosso... Nos resiste. E depois, pelo Messias, marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Maravilhoso, maravilhoso. Só que, irmãos, quando o nome Yahvé Sabaoth é dado para Deus no Antigo Testamento, a referência que é feita não é que o exército é o povo dele. O exército não são os israelitas. E o exército não é a igreja. O exército são as multidões de anjos. Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Ele é o Senhor das miríades, dos milhares de milhares, que dá milhões de anjos. Esse é um dos nomes de Jesus. Jesus recebe esse nome. Ele é o Senhor das hostes celestiais. E quando a gente pensa no nascimento de Jesus e a gente percebe tanto envolvimento angelical, não é só porque é um evento especial, como um anjo que aparece na sarça, ou um anjo que aparece para Josué, ou um anjo que aparece para o pai de Sansão, ou qualquer outro acontecimento. Não é só porque é um evento especial, não, gente. É porque o general de todos os batalhões entrou na maior
de todas as missões. E os soldados dele estão olhando do céu, vendo ele se tornar um bebê muito frágil num corpinho desse tamanho e ser colocado num coxo, num lugar onde animais comem, onde tem vaca, cavalo, bezerro, tudo com cheiro de estrume, e de maneira humilde ele está lá sendo colocado. E o texto fala no versículo 13 que de repente, depois que o evangelho é pregado para os pastores, junto com o anjo vai aparecer uma multidão do exército celestial. Uma multidão. É multidão do exército. Multidão dos exércitos. A palavra aqui é hostes de multidões. Ou então milhares de multidões. São muitos anjos. Mas no final da mensagem a gente vai ler Hebreus capítulo 1. E o Senhor lá em Hebreus 1 diz assim, que quando Deus introduziu o primogênito dentro da criação, Ele deu um comando para todos os anjos. Que todos os anjos o adorassem. Então, quando os pastores estão ali no campo, a céu aberto, cuidando daquelas ovelhas, desce um anjo, vem uma luz, ele prega o evangelho e fala, Deus nasceu, o Senhor nasceu entre vocês, Ele é o Salvador de vocês. E daqui a pouco eles olham para cima, e quando eles olham para cima, naquele céu, eles não estão vendo estrelas, eles estão vendo todos os anjos que não caíram com Lúcifer, todos os anjos cantando, juntos, de maneira gloriosa e brilhante, em cima, acima das cabeças deles. E eles estão cantando, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a esse aí que acabou de nascer. Glória seja para Ele. E paz na terra entre os homens que Ele veio resgatar, cumprindo a sua missão. Irmãos, os soldados do Senhor Jesus estão observando o seu general. E eles estão cantando, eles o admiram. Eles o adoram, eles o exaltam. E eles estão levantando a voz em adoração e dizendo glória seja a Ele. Eles estão antecipando o hosana da entrada de Jerusalém. E eles estão dizendo, e que paz seja na terra entre os homens que Ele veio resgatar. A missão dele seja cumprida. Que aquilo que o nosso general está fazendo seja realizado. Eu quero olhar com você em algumas passagens da Escritura que falam sobre os anjos, porque a intenção nessa manhã é falar do tamanho de Jesus. Eu quero falar do tamanho de Jesus. Eu quero falar da grandeza de Jesus nessa manhã. Eu quero pregar para você do tamanho do Jesus que você adora. Eu quero lembrar você a majestade do seu Deus, do Jesus para quem você presta culto, que você acorda e você crê nele, você sussurra o nome dele e às vezes a sua vida espiritual é tão entediante, tão monótona e você se sente desencorajado e desmotivado. Eu quero lembrar você do tamanho do Jesus que te salvou. Eu quero provocar a sua fé para que a chama dela seja acrescida por causa da lenha da palavra nessa manhã. O Ministério Ligonier, ele tem um artigo onde ele coloca que o título divino, Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, aparece regularmente em cenários de batalha no Antigo Testamento. Em 2 Samuel capítulo 5, fala que Davi entra na batalha e ele vence os filisteus. E Davi diz que logo depois que ele expulsa os filisteus, ele diz assim, o Senhor, o Deus dos exércitos deu a vitória. Ele está falando, nós entramos na guerra, mas não foi a gente que venceu. Os anjos invisíveis de Deus entraram na batalha e foi o Senhor dos anjos que fez com que a gente vencesse. Salmo 24, aquele salmo
glorioso, glorioso, que vocês sabem, quem vai subir o monte do Senhor, que vai entrar no santo lugar, que tem mãos limpas, que é puro de coração, que não tem na sua boca dolo, que não jura com falsidade. E aí fala assim: abram-se os portões eternos para que entre o Rei da Glória. E se pergunta: quem é o Rei da Glória? Um pai da igreja escreveu que esse texto é a descrição da ascensão de Cristo. Jesus vai se despedir dos apóstolos em Atos, e ele vai começar a ascender para desaparecer atrás das nuvens, e o que vai acontecer é que ele vai chegar na frente da mansão celestial. E quando ele chega na frente da mansão celestial, diferente do que você aprendeu, não é Pedro que está lá na portaria, mas os anjos começariam a falar: quem é esse Rei da Glória, vitorioso nas batalhas? Quem é esse que traz os furos nas mãos e que está subindo cheio de glória e de pompa e de majestade, como alguém que venceu na batalha? E os próprios anjos começam a falar entre eles, e os anjos dizem: o Rei da Glória é o Senhor. Ele é o forte e o poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem está subindo aqui, e agora nós vamos abrir os portais eternos, as portas de entrada da Nova Jerusalém, que nunca foram abertas para ninguém antes. Nós vamos abrir para o nosso general, que desceu em missão, ele cumpriu a missão, ele foi vitorioso na batalha, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E agora ele está voltando e nós vamos abrir a porta da cidade para ele poder chegar. É o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Jesus é o herói de guerra dos anjos. Ele é o herói de guerra. Ele é condecorado. Ele tem os prêmios. Ele recebe o louvor. Isaías capítulo 6 também descreve que o profeta Isaías viu Jesus, é uma visão escatológica do fim dos tempos. Não se engane, irmão. Quem Isaías viu sentado no trono foi Jesus. Ele viu Jesus glorificado. A orla do seu manto encheu o templo. Na antiguidade, uma prática que havia entre alguns reis era que quando você vencesse o outro exército, o rei cortava a capa do outro rei que foi vencido e ele costurava na capa dele. E assim o rei que tivesse a capa maior era o rei que mais venceu outros reis. E Isaías vê o quê? A orla do manto desse rei que estava sentado no trono era tão grande que ele enchia o templo inteiro. Era uma barra de capa imensa, porque ele venceu todos os reis. Ele venceu todos. Ninguém perdeu para ele. Ele está sentado no trono. É uma visão de Jesus vitorioso, Jesus triunfante. Todos os inimigos já foram colocados debaixo dos pés dele. Ele está sentado no trono, e o que os anjos estão fazendo? Eles estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é Jesus. Toda a terra está cheia da glória dele. Ele venceu. Isaías vê Jesus como o Senhor dos exércitos. É descrito também que Jesus é o Senhor dos anjos, o Senhor dos exércitos, quando a Bíblia narra a segunda vinda de Jesus. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Os anjos vão flanquear Jesus quando ele vai vir. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8 fala, Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, eles estão sendo perseguidos, sofrendo, eles estão cansados, exaustos, e Paulo quer dar uma palavra de ânimo para eles, de encorajamento. Ele fala assim: que Deus alivie vocês que estão sendo atribulados no dia em que Jesus se manifestar do céu com os anjos do seu poder e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Paulo está falando assim: no dia que Jesus vier com os anjos, vai ter alívio para você, porque vai ter vingança para quem oprime você. Os anjos são parceiros do Senhor Jesus, irmãos. Eles estão envolvidos na obra da redenção.
Herman Bavinck, um teólogo reformado holandês, escreveu que o Senhor dos Exércitos é o Rei na plenitude da sua glória, que cercado por uma multidão estruturada de anjos, governa o mundo inteiro, todo o globo, todos os continentes são governados por Jesus. Mandaguari. Aquela tribo lá de Arborígena, no meio do mato lá, escondido. Aquele vilarejo da China, aquela cidadezinha lá, no lugar mais pobre, mais escondido, que não chegou luz elétrica ainda, é governada pelo Senhor dos Exércitos, através dos comandos que Ele dá aos seus anjos sobre toda a terra. Isso significa que Ele é todo poderoso. E no seu santuário recebe a honra e a aclamação de todas as suas criaturas. Falar de Jesus como o Senhor dos Anjos é falar que Ele tem todo o poder. E Ele tem todos os recursos e todos os contatinhos que Ele precisa para fazer tudo o que Ele precisa. Porque é só falar, esse aqui faz aquilo, esse aqui faz aquilo. E é um exército infinito e não tem nada que Ele não consegue fazer. Não falta recurso para Ele. Não falta recurso para Ele. Para a gente caminhar para o final, eu queria que você abrisse comigo em Josué capítulo 5. Talvez alguns de vocês conheçam esse texto. Talvez esse texto já veio na sua mente nessa manhã, enquanto essa palavra está sendo ministrada, mas eu quero ler Josué 5. Versículo 13. Josué 5, 13. 13 ao 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. O comando que ele recebe desse príncipe do exército do Senhor, ou seja, o general do exército, o comandante com a mais alta patente de todo o exército do Senhor, o exército de anjos do Senhor. Eu sou o guerreiro que quando entra na batalha, eu que falo o que cada membro do exército faz. Eu que sou o príncipe do exército do Senhor. Ele está ali, Josué vê ele, esse homem com uma espada, o cenário é de guerra. Josué pergunta: você está do nosso lado ou do lado contrário? Falando: não estou do lado de ninguém, eu estou do lado do Senhor. Eu faço a vontade do Senhor. Se vocês estão com o Senhor, então está tudo certo. Se vocês estão fazendo a vontade do Senhor, está tudo certo. Se você não está fazendo a vontade do Senhor, você está desprotegido. Se você não está do lado do Senhor, você está desprotegido. O lugar de maior proteção para nós é a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus, você está protegido. Você está guardado. Protegido de verdade. Porque a proteção de verdade, a proteção que mais importa para nós, é a proteção do nosso propósito, do nosso coração.
É você não enlouquecer. Isso é proteção de verdade. É você não enlouquecer. Proteção de verdade é você não se corromper. Proteção de verdade é não acontecer comigo de poder plantar uma boa igreja, fazer um trabalho que abençoa uma comunidade, e daqui a 10 anos eu pirar a minha cabeça e começar a desdizer tudo que eu ensinei. Isso é proteção de verdade. É eu não me corromper, é eu não perder o meu juízo. Proteção de verdade é construir a igreja de Deus, construir o reino de Deus, é fazer a vontade de Deus, fazer o bem, construir uma família, construir um casamento. E daqui a 5, 10 anos, 15 anos, eu não olhar e falar assim, isso aqui não valeu, eu quero ser feliz. Eu posso mais do que essa mulher e essas crianças. Isso é proteção de verdade. É não pirar. É não chegar daqui um tempo e falar, não, olha só. Aquele tempo lá eu era muito novo, é por isso que eu ficava falando tanto de oração. Eu era muito novo, por isso que eu falava que a gente tem que manter a pureza. Por isso que eu falava de igreja. Mas na verdade igreja é uma prisão. Tenha a tua fé para ti mesmo, faz o que você quer. O que importa é que no coração você ainda acredita em Deus. Ser protegido é não perder o meu juízo depois que eu edifiquei a obra de Deus, que eu fiz a vontade de Deus, que eu andei em santidade, que eu conheci o Senhor, que eu experimentei, como dizia o Gregório McNutt, o poder de um coração quebrantado. É eu não me perder. É isso que é ser protegido de verdade. É eu não perder a minha alma. Não importa onde a minha pregação chegou, ou quantas igrejas eu plantei, ou quantos livros eu escrevi, ou o bem de quantas pessoas eu fiz, se no final eu perdi a minha alma. Não adianta eu ganhar o mundo e perder minha alma. Proteção de verdade é isso. É eu fiz e eu não fui destruído no final. Então o lugar mais seguro e mais protegido é a vontade de Deus. E o anjo, ou melhor, o príncipe dos exércitos do Senhor, ele está dizendo, eu não estou do seu lado, Josué. É isso que ele responde. Você é dos nossos ou deles? E a resposta de Jesus aqui, com a espada na mão, eu queria ver Jesus em ação, com a espada na mão. Eu ia ser louco. Nenhum anime ia chegar aos pés. Um filme da Marvel, esquece. Ia ser louco, hein? E o tamanho dessa espada? Será que ia ser igual aquelas de anime, assim, a espada de 5 metros de comprimento? Acho que a Tessalonicenses fala que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, depois está lá em Apocalipse, a espada que sai da boca dele, é uma coisa assim para a gente esperar. E daí, você está do nosso lado ou você está do lado deles? Ele fala, eu não estou do seu lado. Eu estou do lado do reino de Deus e da vontade de Deus. Se você quer estar protegido, você faz a vontade do Senhor dos exércitos, do Senhor do céu. Faz a vontade de Deus, você está protegido. Os anjos estão com você, eu estou com você. Ah, mas eu sou de Deus, eu sou igreja, eu sou crente, eu sou eleito, eu sou do povo, eu sou verdadeiro hebreu, sou a verdadeira circuncisão no coração, eu fui batizado. Faz o que você quer, para você ver o que vai acontecer com você. Deus não vai proteger seu pecado. Deus não vai proteger as loucuras da sua cabeça. Ele não vai. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o justo juiz. Por que Deus deixa aparecer tanto escândalo e coisa feia na vida de homens de Deus, que foram tanto usados por Ele? Porque não tem acepção de pessoas. Deus não está do lado de ninguém. Deus está do lado dele.
Se você fizer a vontade dele, você está bem. Se coloca na vontade dele, que está tudo bem. Josué se prostra com o rosto em terra, adora o príncipe dos exércitos. E ele pergunta assim, só para eu confirmar, o que eu faço? O que o Senhor diz do servo? E daí ele repete a mesma coisa que o mestre dele, o mestre de Josué, tinha ouvido quando ele teve um encontro com o Deus vivo. Qual que era? Tira a sandália dos seus pés. Não foi isso que Moisés ouviu na sarça, quando Deus aparece para ele na sarça, naquele arbusto flamejante? Tira a sandália do seu pé, porque eu estou aqui. Eu pisei aqui, porque eu estou pisando aqui, esse chão é santo. Essa terra, tira a sandália do seu pé. Você está na presença de Deus. Para os anjos tampa o seu rosto. Para minha glória não destruir você. Para nós tira a sandália do seu pé. Dobra, coloca a boca no pó, se prostra. Diante de você tem alguém que é muito superior. Ele é muito mais elevado. Em beleza, em pureza, em força, em caráter, em amor, em virtude. Ele é tudo maior que você. E daí a gente volta para Lucas 2, 13 ao 14. Por que todos os anjos estão cantando? Porque na encarnação, os soldados dos exércitos do céu reconheceram o seu general em missão. E eles estão adorando ele naquela manjedoura. E esses anjos vão acompanhar o seu general na sua missão, vão servir ele. Seja no final dos 40 dias de deserto, que o Evangelho descreve que os anjos vão vir servir comida para Jesus, quando ele termina de jejuar. Seja quando Jesus vai dar um comando para curar alguém e os anjos vão lá efetuar a cura. Seja quando Jesus vai mandar Lázaro sair para fora e os anjos vão lá levantar Lázaro. Seja quando Satanás quiser devorar, destruir Pedro ou os apóstolos. E Jesus vai orar por Pedro. E os anjos vão impedir Satanás de destruir Pedro e a fé dele. Quando Jesus está para ser entregue, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu você. O capeta está te querendo. Ele pediu você, você fica ligado. Ele quer comer a sua fé. Ele quer comer a sua fé. Depois Pedro vai explicar melhor essa figura. Porque ele escreve que Satanás está ao derredor como um leão rugindo tentando tragar. O que ele quer tragar? Ele quer tragar a sua fé. Ele quer desconstruir a sua fé e comer ela. Não vai sobrar mais nada. Daí você foi destruído, daí acabou você. Acabou. Porque a sua fé é poderosa para salvar a sua alma, que vai durar eternamente. Satanás come a sua fé, acabou você. E Jesus fala, Pedro, Satanás está pedindo você, mas eu roguei por você. Você não vai apostatar, você vai dar uma desviada só. Mas você vai voltar, e quando você voltar, você vai fortalecer os seus irmãos. Os anjos estavam ali impedindo que a fé dos apóstolos fosse destruída. Os anjos estavam também presentes no Getsemane. A Escritura descreve que quando Jesus sua sangue, logo aparece um anjo para fortalecer Jesus. Eu tenho certeza que os anjos acompanharam Jesus no caminho em que ele carregou a cruz para que ele não morresse antes da hora. Para que um golpe não fosse fatal no meio do caminho, porque ele tinha que ser crucificado. Os anjos estavam no túmulo na ressurreição para conversar com Maria Madalena. Eles estavam na ascensão quando Jesus estava desaparecendo atrás nas nuvens e eles aparecem ali, 2 homens de branco conversando com Jesus, com os apóstolos, falando assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar, ele vai descer. O que importa, irmãos, é a gente saber que não há
nenhum ser espiritual superior a Jesus. Não tem anjo, não tem ser celeste, ser vivente, ET, qualquer coisa, místico, transcendental, um espírito que veio de outra galáxia, não tem nada superior a Jesus. Não tem demônio superior a Jesus. E Jesus nem briga com o capeta, porque o capeta é um anjo. Só que os anjos do Senhor são muito maiores em números do que os demônios. Então assim, já está derrotado. E isso deve fortalecer a nossa confiança no Senhor. Eu quero terminar com você, lendo Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 8. Hebreus capítulo 1. E eu percebo no meu espírito, nessa manhã, que o Senhor está aqui para fortalecer a alma cansada. O Senhor está aqui nessa manhã, nesse culto, nessa mensagem e nesse momento de oração que a gente vai ter para fortalecer a fé cansada, o espírito desanimado. Nós vamos orar e o Senhor vai tocar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai fortalecer. Ele vai renovar o seu ânimo, vai renovar a sua esperança. Ele vai colocar anjos para trabalhar aqui. Daqui a pouco nós vamos orar. Hebreus capítulo 1, eu quero ler com você do verso 3 a 8. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Os anjos podem até brilhar com a luz, mas eles não são a expressão exata do ser de Deus. Jesus é. Jesus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é o meu filho, hoje eu te gerei? Ou para qual anjo Deus Pai falou: eu serei o seu pai e você me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, para que anjo Deus disse outra coisa, senão todos os anjos adorem o Filho? Ainda quanto aos anjos, Deus diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho, Deus não fala assim: Jesus, você é uma labareda de fogo, Jesus, você é muito poderoso, Jesus, você é um vento impetuoso. Isso ele fala para os anjos, é poder, é legal. Mas não é isso que Deus fala de Jesus. O que Deus fala de Jesus? O teu trono é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E agora verso 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, os anjos são servos de Deus para nos ministrar e para nos dar o que a gente precisa. Porque nós somos aqueles que estão herdando a salvação. A palavra nessa manhã para você é: primeiro, você vê o tamanho de Jesus. Segundo, é você saber que não tem nada que você esteja precisando e que Deus não tenha para te dar, que Ele não possa te oferecer. Porque basta uma palavra que os servos, os agentes secretos dele vão trabalhar. Eles vão trabalhar. Os anjos podem trazer mensagens, talvez a solução de um problema na sua vida, que você não sabe o que fazer. Uma palavra de sabedoria vem. Você nem viu que era um anjo, mas foi o anjo que trouxe para a sua cabeça. Você estava doente, veio um anjo.
Elias estava com depressão dentro da caverna, pedindo a morte. Quando ele dorme, um anjo vai, leva uma comida do céu para ele. Ele acorda, Deus fala, come essa comida. Elias come a comida, ele é completamente renovado. Ele anda 40 dias com a força daquela comida, força física. Deus pode mandar um anjo curar a sua doença. Ele pode trazer um anjo. Eu tenho um amigo que teve essa experiência. Um homem temente a Deus, um missionário. No dia ele falou comigo, me ligou, me escreveu. Ele estava na cama dele, passando por dias muito difíceis, emocionalmente e doenças. E ele viu um anjo entrar no quarto dele com uma bandeja. E tinham coisas na bandeja. E o anjo falava, pode pegar. São coisas de Deus para você. E ele disse que a presença de Deus encheu o quarto. Dali ele foi renovado. Com ânimo novo, com força nova. Eu não sei o que você precisa, meu irmão, minha irmã. Mas os anjos de Deus estão a serviço para poder ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Eu quero orar nessa manhã. Eu vou pedir para você orar. O que você está precisando? O que é que você está precisando? Que Jesus entregou o sangue dele, entregou a vida dele por você. Não é nada para ele mandar um anjo trazer uma resposta de oração.